Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até a sua casa informações que são boas, que agregam valor. Mas para que tudo seja melhor sempre, vamos evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem mais delongas, está aqui para falar comigo hoje de crise coronavírus versus construção civil, que foi um dos problemas que deu até flexibilização na última semana. O governo do estado deu uma decretada aí, flexibilizou obras, ferragens, etc. e tal. Eu não sei da validade disso, mas não achei tão ruim também, nesse aspecto. Até porque eu acho que o governo está lidando, o governo tanto estadual como federal, está com um despreparo para a coisa, né? Não se preocupou com o povo que não vai trabalhar, como é que vai ficar, né? Mas aí, melhor do que eu para falar isso, está aqui o Abelardo, o engenheiro Abelardo, né, que é dono da... Como é que é o nome da tua construtora lá? Tecnoserve, tá? Que é um parceiro nosso antigo aqui no programa, que veio falar hoje do mercado, de como está nesse tempo de coronavírus. Está tudo bem com você, meu querido? Tudo bem, é um prazer poder estar aqui novamente, a gente falar desse assunto tão importante, porque aqui em Porto Velho nós observamos que a construção civil ela é uma grande geradora de emprego e a gente não pode deixar as pessoas aí desempregadas sem ter o que comer, né? Então é um assunto muito importante, a gente precisa debater isso e encontrar uma forma de amenizar os problemas, né? Perfeito. Tá aí, saúde, Abelardo. Engenheiro Abelardo, muito obrigada aqui pela sua presença no nosso programa. Falar sobre o trabalho, sobre a construção civil, falar sobre obras e serviços de engenharia nesse momento de crise é importante, porque a gente sabe que grande parte dos nossos trabalhadores a engenharia civil absorve, né, com diversos trabalhos em diversos segmentos dentro da própria engenharia civil. E também falar um pouquinho sobre as eleições que o nosso conselho esse ano promove, talvez aí até falar um pouquinho sobre a data, se já há um entendimento do próprio Confea, se adia ou não essas eleições mais para o final do segundo semestre. Enfim, são várias informações para você que é aí do setor da engenharia ficar sabendo. Agradeço vocês de casa pela oportunidade de estarmos juntos. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso Facebook, o nosso Instagram e também se inscreva no nosso canal do YouTube. Perfeito. Eu vou chamar a vinheta e vou começar a conversar, tá? Dona Abelardo, por favor, Deus, nossa vinheta. Vamos lá. E hoje ainda quero falar com você sobre a eleição do CREA, tá? Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Mas vamos começar pelo básico que interessa à população. Obra. Eu quero que você me faça um resumo de como é que está a questão das obras aqui no... Tá, eu sei que está tudo parado até ontem, né? Como a gente pode dizer. Né? A gente está passando uma grande dificuldade porque... Fala mais perto do microfone, meu querido. O que tem acontecido? Com as últimas decisões aí do governador e de alguns prefeitos do interior, ficou tudo proibido, né? Então, para você ter uma ideia, lá em Ji-Paraná, eles fecharam tudo, fechou tudo. E a gente tinha uma obra lá, a gente estava lá trabalhando, de repente, de manhã cedo, chegou lá o carro da polícia e mandou parar e mandou todo mundo para casa. E falou para o encarregado que se ele continuasse trabalhando, ele ia ser preso. O encarregado mandou todo mundo embora. Para você ter uma ideia, lá tinha cerca de 15 funcionários. Agora você imagina, como é que uma empresa vai pagar
o salário de 15 pessoas que vão ficar em casa. O governo tem que encontrar uma solução para esse tipo de coisa. E isso eu estou falando construção civil. Agora, isso aí está acontecendo com todo mundo, né? Você vê, outro dia eu vi uma entrevista do dono da Havan, ele tem 22 mil funcionários em casa. E se ele demitir 22 mil funcionários? É uma situação muito grave. A gente, inclusive, esse discurso que o governador deu agora na semana passada, sobre o retorno de algumas atividades. Isso aí é muito importante que haja esse retorno, né? Hoje em Porto Velho, além da questão das empresas, nós temos a informalidade. Nós temos muitas pessoas que trabalham na construção civil na informalidade. E essas pessoas não têm direito a FGTS, não têm direito a seguro-desemprego, não têm direito a nada. E aí, se essas pessoas ficam sem trabalhar, elas vão comer o quê? Assim, com relação à engenharia em si, a engenharia, ela sempre esteve preocupada com as questões de segurança, né, no trabalho. Já é comum na nossa profissão o uso de equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, que se fala tanto na mídia e o povo não explica nem o que é EPI, né? O povo não sabe o que é EPI, equipamento de proteção individual. Óculos, capacete, luva, máscara, tudo isso são itens de proteção individual. Agora, a engenharia tem já a rotina do uso dos EPIs, mas eu fico preocupada em outros estabelecimentos que não existe esse controle, essa formalidade, se essas pessoas realmente estão preocupadas com a questão da produção, dos equipamentos de proteção individual, né? Eu não vi ninguém falando sobre isso, se flexibiliza escritório, por exemplo, de contabilidade, mas, por exemplo, são salas pequenas, onde tem um grupo de pessoas grande, e aí, né, só o álcool em gel? Não, precisa da máscara, precisa disso, precisa daquilo. Como que os nossos empregadores também estão tendo essa visão e o comprometimento? Porque a partir do momento que num espaço confinado tenham 15 pessoas trabalhando, eu preciso me responsabilizar de produzir, de dar para essas pessoas o equipamento de proteção individual. Até porque se eu trabalho no escritório de contabilidade, recebo uma pessoa que vem de fora e essa pessoa está gripada, ou ela está com o vírus incubado e eu não sei, eu posso me contaminar, estou exposto, né? Então, assim, nesse sentido, como conselheira de saúde, eu me preocupo com isso, né? Não sei como você, como até empresário, enxerga e vê essa situação na questão de outros departamentos que não têm o controle e, vamos dizer, a rotina, a preocupação do uso do equipamento de proteção individual. Isso aí é uma coisa que tem que haver um comprometimento. O próprio empregador, ele tem que ter esse compromisso, porque se o funcionário adoecer, vai fazer falta para ele também, ele vai ter um problema. Então, ele tem que ter esse comprometimento de proteger o funcionário. O exemplo do escritório de contabilidade é mais fácil, porque dá até para o cara trabalhar em casa, ele pode pegar ali as coisas dele e fazer o seu serviço em casa. Agora, na construção civil é mais complicado, né? Nós não temos como... Quem faz projeto, beleza, fica fazendo projeto em casa. Mas quem executa a obra não tem jeito. Então, tem que haver um comprometimento do proprietário da obra, dos engenheiros, dos arquitetos, tem que haver esse comprometimento, evitar a aglomeração das pessoas, usar os equipamentos de segurança. Lá na empresa, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. O que eu fiz desde o primeiro dia que aconteceu isso? Nós temos mais ou menos 30 funcionários trabalhando lá na empresa, no local da empresa. Eu dei férias para alguns e dividi eles. Nós temos um outro terreno onde a gente usa como depósito, eu coloquei alguns funcionários para trabalhar lá nesse terreno. Então, nós levamos as ferramentas para lá, levamos as coisas para que eles executassem o serviço nesse outro terreno, para que não tivesse aglomeração de pessoas. Então, nós não temos grupos com mais de 3 ou 4 pessoas no mesmo local.
Nós dividimos isso. Na hora do almoço, não vai todo mundo mais para o refeitório. Tem que comer em horários intercalados, ou então pega a sua marmitinha e vai comer lá debaixo de uma árvore, ou então vai comer em casa, mas não tem mais aglomeração. Acabamos com a aglomeração de pessoas. E isso tem que ser feito em todas as obras. Agora há pouco, quando eu estava vindo para cá para a gravação, um cliente me ligou cobrando a minha presença e da minha equipe lá na obra dele. E eu falei, olha, eu estive lá, verifiquei que tem uma outra equipe que está fazendo um outro serviço e eles não concluíram o serviço deles. Eu vou esperar que eles concluam para que eles desocupem a obra para que eu possa entrar com a minha equipe, para que a gente não fique com duas equipes diferentes, com aglomeração de mais de 10 pessoas na obra. Duas equipes diferentes, eu digo, porque os meus funcionários eu tenho cuidado com eles. Eu não sei se os funcionários da outra empresa, eles estão tendo o mesmo cuidado. Então, eu não quero misturar o meu funcionário com o da outra. Por exemplo, os meus funcionários eu proibi de pegar ônibus. A partir do acontecimento, ninguém usa mais transporte coletivo. Nós temos lá um carro da empresa, eu entreguei para um encarregado, então todos os dias ele pega aqueles funcionários que pegavam ônibus e vai deixar em casa, e ele leva o carro para a casa dele, e no dia seguinte ele passa e pega as pessoas em casa e traz para a empresa, para que eles não peguem ônibus. Então a gente tem que ter esses cuidados, e esses cuidados tem que partir do engenheiro, tem que partir do proprietário da obra, tem que partir de todo mundo, porque se um funcionário meu pega essa doença, ele passa para os outros e passa para mim, e eu chego em casa e passo para a minha família. Então a preocupação tem que ser de todos. Perfeito, Abelardo. Eu acho que essa pontuação, essas dicas práticas de como fazer a prevenção, eu acho que isso é importante, acho que fica de exemplo para todas as empresas, né? São cuidados mínimos e básicos que a gente pode fazer como prevenção e como eu disse, né, reforço, a engenharia já tem esse protocolo de ter o cuidado com a questão do uso do equipamento de proteção individual e realmente reorganizar, redistribuir dentro de um espaço mínimo. Eu acho que isso é fundamental e acho que você deixa bem claro para a população como fazer e como melhorar e não perder a produção, que é o importante nesse momento. Tá. Como é que tu acha que vai ser a refração de mercado? Olha, porque estava aquecendo, né, a construção. Estava aquecendo, o mercado da construção ele estava muito bom, estava acelerando, mas agora vai dar uma queda. Eu acredito que nos próximos meses vai haver uma grande recessão, porque a partir do momento que as pessoas não saem para trabalhar, elas também não saem para gastar. E aí vai faltar dinheiro no mercado. E a gente vê o seguinte, que o próprio investidor, aquele que tem dinheiro para investir, ele também está segurando o investimento dele. Ele não quer correr o risco de tomar prejuízo. Nós vamos ter as empresas que vão tomar prejuízo, nós vamos ter muitas empresas até fechando, e a gente precisa ver o seguinte, nós temos que ter cuidado com a proliferação da doença, mas nós não podemos simplesmente fechar tudo, parar tudo, porque se a gente fizer isso, daqui a pouco vai ter gente sem ter dinheiro para comer, vai começar os saques nos supermercados, vai começar o aumento da violência, os roubos e tudo mais, porque o camarada não tem dinheiro, ele vai para a rua atrás de querer arrumar alguma coisa para ele comer, ele não vai ficar em casa morrendo de fome. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as decisões e fazer as coisas de uma forma que a gente tenha uma precaução, mas não possa parar a economia. A economia não pode parar. Agora, assim, o governo federal está falhando nisso. Olha o que os Estados Unidos fizeram na última semana. Vai dar $1.100 para cada americano que tem renda abaixo de 6.500 mensais, $6.500 mensais, vai receber 1.100 mais 500 por criança. Se nós diminuísse por 5 esse valor, fosse 1.100 para cada um ficar em casa e mais 500 por criança, tu não ia ter esse problema. Eles botaram 2 trilhões na economia e salvaram empresas, deram um monte, pegaram todas as dívidas das empresas, refinanciaram umas, anistiaram outras, fizeram um pacotão. E aí aguenta 6 meses em casa tranquilo.
Até mais, se necessário for. Os Estados Unidos é um país rico, né? Consegue fazer isso. Mas o Brasil, eu acho que ele tem condição de fazer algo parecido. Sim, mas até agora, Ele nós tem vamos para uma condição. semana de confinamento mais, e os caras não disseram nem para como é que vai tirar os 200 pila que disseram que talvez vão botar. Não passou nem no Congresso. Você vê o seguinte, que eu te dou um exemplo do que aconteceu agora há poucos dias, né? O Bolsonaro tinha feito aquela medida provisória lá, onde permitia suspender os contratos de trabalho. Caíram de pau em cima dele. O que o pessoal fez? Os empresários. Não pode suspender? Então vou demitir. É simples. As demissões estão sendo em massa. A gente vai passar na frente da Caixa Econômica e vai ver filas e filas de gente atrás de tirar o FGTS. Porque empresa nenhuma consegue manter o salário do seu funcionário com as suas portas fechadas. Então, as pessoas elas têm que analisar as coisas mais friamente. Não adianta a gente só criticar e dizer, olha só o cara, vai suspender os contratos de trabalho e aí o povo vai viver de quê? Se não suspender, vai ter desemprego. Então, eu acho que o grande erro aí foi o seguinte, tinha que ter sido feito uma coisa conjunta. Vai suspender o contrato de trabalho, mas vou poder dar entrada no seguro-desemprego. Então, não é? Tinha que ser uma coisa casada, para que a coisa funcione. No princípio, eles falaram sobre isso. Falaram em liberar o seguro-desemprego. Já se calaram, eu acho que viram que não ia dar para pagar seguro-desemprego para todo mundo, e aí ficaram calados. Mas uma solução tem que ser encontrada, porque senão o desemprego vai ser em massa. Já está acontecendo em massa. Thaís. Isso nos preocupa bastante, a questão do desemprego, mas eu acho que mais ainda, né, porque o desemprego ele já vinha crescendo no Brasil absurdamente, né, antes desse problema. E nada estava sendo feito. Agora, não ter uma discussão séria, né, onde não se consegue o Congresso nem aprovação de 200 ou 300 reais para ajudar essas pessoas que estão em casa e que a comida é algo básico e necessário, ninguém vive sem comer, né? É um tanto absurdo essa posição. Eles estão demorando demais a tomar decisões. Eles estão demorando demais para tomar decisões. Eu vi alguns dias atrás, um deputado apresentou um projeto lá no Congresso para reduzir o salário de todos os funcionários públicos, né? Sim. Então, ia reduzir o salário de juiz, de deputado, de senador, de todo mundo. Rapaz, isso aí está uma confusão, porque ninguém quer ceder, ninguém quer abrir mão de um pouco que seja para ajudar o que está precisando, do que não tem o que comer. Eu acho que você pegar um funcionário que ganha aí 20 mil reais e ele abrir mão de 10% ou 15% do seu salário temporariamente para ajudar uma população que está aí sem ter renda nenhuma, isso é falta até de humanidade, a pessoa ser contra esse tipo de coisa. Pois é, e isso me remete, Abelardo, que assim, no meio dessa crise, né, toda, onde decisões políticas governamentais não se chega a uma conclusão, é que assim, será que as pessoas, mesmo assim, né, não vão aprender a ser mais humanas? Né? Não vão ser de cuidar do próximo, de se preocupar com o próximo. Será que nem assim a gente vai conseguir melhorar e vai conseguir se conscientizar? Eu acho que é se conscientizar desse problema que é a falta de dinheiro, a falta de comida dentro da casa de uma família. Agora, duas coisas ficou claro. Está ficando claro e talvez ainda fique mais claro em volta dos próximos tempos. Que tem que ter SUS. Isso aí não se diz. Queriam privatizar o SUS, acabar com o SUS. Já viu que no momento desses, só o SUS salva. Né? E a segunda coisa, tem que ter renda mínima no Brasil. A pessoa trabalhando ou não trabalhando, quando não trabalhando, tem pessoas que têm que ter direito a um salário para viver, porque senão é isso que dá. Porque agora, se tivesse o renda mínima aqui, tu ia demitir quem tu tivesse demitir, já ficava no renda mínima. Não tem problema. Tu entendeu? Agora, lembra que agora vai ter que discutir tudo isso. Não dá tempo. As decisões elas têm que ser tomadas rápidas, senão vai virar um caos total. E uma outra situação é que a gente verifica o seguinte, as pessoas que estão pegando a doença são as pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Não é porque é o cara que estava de férias na Europa, é o cidadão que foi na comitiva
do presidente para os Estados Unidos, é o pessoal que tem dinheiro. A gente ainda não viu aqui em Porto Velho, aqui na nossa região, na televisão mesmo, a gente não vê, o não chegou no povão ainda. O seu Zé lá do Ulisses Guimarães está com coronavírus, né? A gente ainda não viu isso, a gente está vendo quem está pegando, os primeiros que pegaram aí são as pessoas de melhor poder aquisitivo. Então, quem tem mais condição tem que ajudar aquele que tem menos. É um momento que todo mundo tem que abrir mão. Todo mundo tem que abrir mão. Eu reuni meus funcionários e falei para eles o seguinte, olha, nós temos que nos ajudar. Então, aqueles que têm direito a seguro-desemprego, vamos dar entrada no seguro-desemprego. Aqueles que não têm direito a seguro-desemprego, vamos continuar trabalhando. E um vai ajudar o outro. Se eu chegar ao final do mês e eu não conseguir pagar o salário todo, eu vou ali no supermercado, compro no meu cartão de crédito, cada um faz um ranchinho para manter o que tem que comer. Um vai ajudando o outro. Agora nós não podemos simplesmente ser egoístas, dizer, não, cada um por si, Deus por todos, eu vou lá no supermercado, encho minha casa de comida e fico lá trancado e o resto que se dane. Não pode ser assim. Nós temos que ter nesse momento esse espírito de ajudar quem precisa. Tá, eu vou chamar o intervalo comercial. No próximo bloco, para concluir, a gente só vai falar rapidamente da eleição do CREA, tá bom? Continue conosco, é jogo rápido. É num lá, outro cá. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213 0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. De volta. Abelardo, agora vamos falar de CREA. E a eleição está aí. Para quando é que é essa eleição do CREA? A eleição do CREA vai ser agora dia 3 de junho. Agora... Tomara que não transfiram ela, né? Ainda não houve nenhum movimento aí sobre se vai haver... se vão adiar essa data. Porque o que acontece? Vai ser um período que ninguém vai fazer campanha. Quem que vai visitar seus companheiros vai ser só por WhatsApp, só por... Facebook, Instagram, porque visita mesmo não vai poder acontecer. E no dia da eleição, eu não sei se o pessoal vai querer ir lá votar também, porque na última eleição ficou uma fila de gente lá, porque só tinham 2 urnas aqui em Porto Velho, então ficava aquela fila, você ficava meia hora na fila para votar. Eu não sei se dessa vez, se acontecer a mesma coisa, ninguém vai querer ficar lá na fila. Então, é bem provável que mudem essa data, né? Inclusive, falando sobre essa questão hoje das mídias sociais,
é bem interessante o que está acontecendo com relação ao coronavírus, porque está todo mundo nas mídias sociais, né? Inclusive, eu dou aula lá na Faro, e o que está acontecendo? Os professores agora estão dando aulas, tudo EAD. Nós temos lá um sistema onde todos os alunos estão conectados, eu entro lá, logo, e chamo meus alunos e dou minha aula via computador. Ontem mesmo eu fiquei conectado lá e dando aula da minha matéria. Eu achei que ia ser bem complicado, mas não, existe uma interatividade, os alunos perguntam, é uma coisa bem interessante. Eu acho que isso aí está ajudando que a gente se modernize, né, para passar a usar essas tecnologias a nosso benefício, né? Thaís. Isso é importante. Eu também tenho usado as plataformas para me comunicar com os alunos também do IFRO. Funciona normalmente. Alguns têm uma dificuldade, às vezes na inconsistência na transmissão, mas normalmente aí isso depende também da velocidade, da qualidade da internet de cada um. Mas em tempos de coronavírus, nós precisamos nos modernizar e nos adaptar. Professores têm que também se entrosar nessa ferramenta que é as mídias digitais e as plataformas de EAD. Tá, e como é que tu vê a questão do CREA? Porque tu é engenheira. Olha, o CREA, assim, na minha visão, eu acho que o CONFEA tem que tomar uma posição o quanto antes, talvez de adiar essa eleição, justamente pelo motivo óbvio que o Abelardo acabou de falar. Não existe campanha, pré-campanha ou campanha, nós estamos em plena campanha, com esse problema, onde não se pode ter as reuniões presenciais, onde você vai conhecer o candidato, conhecer suas propostas, discutir tecnicamente o andamento, inclusive, do nosso CREA aqui no estado de Rondônia, sabendo que a gente não pode se encontrar. Então, eu acredito que o atual presidente do CONFEA tem que se posicionar e tem que verificar qual o melhor encaminhamento para essa situação. A nossa federação suspendeu todas as suas atividades presenciais, nossas viagens foram canceladas e estamos trabalhando em plataformas digitais e nas mídias sociais. Tá. Qual é a tua expectativa dessa eleição? Claro, tem que saber se ela vai acontecer agora, beleza, mas qual vai ser o diferencial teu quando puder começar essa campanha? Eu acho que essa eleição ela vai ser bem interessante. Já é a segunda que tu vai participar, né? É a segunda. O que acontece? E tu quase ganhou a outra. Foi. O que acontece? O CREA, ele sempre houve assim uma disputa entre os engenheiros, engenheiro civil, eletricista, mecânico e os agrônomos, né? Então, há muito tempo sempre houve essa questão. Uma hora ganha um engenheiro civil, outra hora ganha um engenheiro agrônomo. E agora o nosso atual presidente, ele é engenheiro florestal. Na última eleição que eu participei, teve 3 engenheiros civis e ele florestal. Então, na verdade, os votos acabam se dissipando, porque se dividindo, né? 3 candidatos, os votos se dividem. Nessa eleição vai haver uma diferença, nós não vamos ter essa quantidade toda de candidatos. Provavelmente existam só 2 candidatos, o atual presidente e eu. Então vai ser uma disputa mais acirrada, não vai haver aquela divisão de votos como houve na eleição passada. Eu acredito que vai ser uma eleição, inclusive, mais difícil, porque eu vou estar disputando com alguém que já está no cargo e que tem ele tem o que falar, digamos assim, falar o que fez, e a gente também tem que cobrar o que não fez, né? Então, é uma eleição bem interessante devido a esse fator. Abelardo, conclua então agora se dirigindo à população, aos seus funcionários, aos seus colegas de trabalho, relativo a você enquanto empresário também, né? Qual é a mensagem que você deixa nesse momento de reflexão que somos levados por essa pandemia? Eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui. Eu não vou nem pedir voto ainda, porque nós ainda não estamos na época da... Voto para o CREA, tá, pessoal? Para o CREA, não é para candidatura municipais, é para a eleição do CREA. Mas eu quero dizer para os colegas, para os engenheiros, que no dia da eleição
vá votar, participe, porque a gente precisa fazer com que o nosso conselho seja forte. Num momento desse de pandemia, o nosso conselho ele tem uma participação muito importante na economia. Nós geramos empregos, os engenheiros geram emprego. E a gente ter cuidado dos nossos funcionários, ter o cuidado com os nossos funcionários, assim como nós estamos tendo com a nossa família. Porque os nossos funcionários, se adoecerem, eles podem trazer essa contaminação para os outros e aí, de repente, uma empresa para porque tem 3, 4 casos de coronavírus lá na empresa. Então, temos que ter muito cuidado, temos também que ajudar aqueles que estão mais necessitados nesse momento. Quem tem mais tem que ajudar quem tem menos, porque se a gente não se unir, vai ser um grande desastre. Nós não queremos que aconteça aqui no Brasil, nem aqui no nosso estado, o que está acontecendo lá na Europa, na Itália e na Espanha. Então, vamos nos unir para a gente vencer essa batalha. Thaís, concluindo. Abelardo, eu agradeço aqui a sua presença no nosso programa e a vocês de casa, até o próximo programa. Abelardo, boa sorte, estamos juntos, vou te trazer da eleição, tá? Obrigado. E legal todas as experiências enquanto empresário, tá? Continue trabalhando pelo crescimento do nosso estado, mesmo com as limitações, né? E mantendo, graças a Deus, a segurança dos seus funcionários e a sua própria, tá bom? E por hoje é só, pessoal. Obrigado. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos, com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza, num próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá. Só assim.